E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de dinâmica, né? Toda aula a gente faz isso, na verdade, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre os tipos de força. Então vamos lembrar que na aula passada a gente viu leis de Newton, que são aquelas 3 leis, e muitas delas a gente usa ali o conceito de força. Tá, a gente entende bem o que é força, mas a gente ainda não falou sobre as diferenças que tem em cada força, né? Então, quais são os tipos de força, de onde as forças surgem, cada uma tem a sua característica e tudo mais, e hoje a gente vai aí, vai ver isso aí mesmo, tipos de força, beleza? Vamos para a aula então. Show! Agora que a gente entendeu aí quais são as leis de Newton, vamos para os tipos de forças. Bom, o primeiro tipo de força que a gente vai ver são as forças de campo. As forças de campo, elas têm esse nome porque são forças que aparecem sem que os corpos que estão envolvidos ali na interação precisem se tocar. O exemplo mais clássico é o exemplo da Terra com qualquer outro objeto. Então, se eu pego essa borracha, ela não está em contato com a Terra. Mas mesmo assim, se eu soltar ela, ela vai ser atraída pela Terra. Então, a Terra, ela atrai todos os objetos mesmo sem se tocar. A mesma coisa acontece com a Terra e a Lua. A Terra atrai a Lua também atrai a Terra, lembra? Por causa do princípio da ação e reação. E eles não se tocam, tudo bem. Isso a gente chama de força-peso. As características delas são o seguinte: a direção, ela é sempre a direção da reta que liga os dois corpos, né? No caso, o centro dos dois corpos. E o sentido é sempre em direção ao centro do outro corpo, porque são forças de atração. Então você vê aqui em P2, né? Ou no corpo 2, o peso de 2 está em direção ao centro da Terra, o peso do corpo 1 está em direção ao centro da Terra e o peso do corpo 3 também. Agora, para calcular o módulo peso, a gente tem que usar essa formulinha aqui, que vai ser a massa vezes o que a gente chama de campo gravitacional. Um detalhe que a gente tem que perceber é que o campo gravitacional, cada planeta tem um. Então, quando a gente fala que o campo gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, que é mais ou menos isso, a gente normalmente aproxima para 10, isso é o da Terra, que não é o mesmo campo gravitacional para a Lua, que não é o mesmo campo gravitacional para Júpiter. Repara que desse jeito o meu peso ele é diferente dependendo do lugar que eu tô. Óbvio, não é o lugar assim, se eu tô em Salvador eu tenho um peso, se estou no Rio eu tenho outro peso. Não, dependendo do planeta que eu tô. Então, só para efeito de comparação, o módulo da gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então é bem menor do que o da Terra, né? Então se eu for para a Lua, eu vou me sentir muito mais leve. Na verdade, eu vou ser, de fato, muito mais leve no sentido de peso. Só que é importante ter noção que a minha massa, ela não muda. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, massa, ela é intrínseca ao corpo. A massa do corpo, ela nunca vai mudar, né? Nunca vai mudar se você variar o local dele. Então, a minha massa, sei lá, a massa de um objeto aí é 70 kg. Vai ser 70 kg em qualquer lugar da galáxia que tu bote esse corpo. Agora, o peso, a atração que ele sofre pelo corpo que ele tá, o corpo celeste que ele tá, vai depender justamente desse corpo celeste. É por isso que você vê vídeo aí de astronauta, o cara saltando, né, na Lua e parece que ele tá flutuando, né? Porque o peso lá é muito menor. O que é importante daqui é você não confundir uma coisa que o senso comum pode fazer a gente confundir. Normalmente a gente fala com alguém assim, quanto é que tu tá pesando, né? Acontece que isso é um vício de linguagem. Quer dizer, não é errado, né, tal, mas fisicamente falando é errado. Se alguém te pergunta o teu peso, você tem que falar a tua massa e multiplicar pela gravidade. No caso da Terra é 10. Claro que se for uma questão de física, né? Se alguém te perguntar isso na rua, responde normal. Então, lembra, peso é força, é vetorial, é dado em Newton. Não é intrínseco ao corpo. Muda de acordo com o planeta que você tá. Planeta ou astro. Massa não. Massa é intrínseco à matéria. É uma grandeza escalar e é dado em quilogramas. Tá bom? Só cuidado para não confundir isso. Outra coisa é que o campo gravitacional também é um vetor. Ele vai ser um vetor também vertical para baixo. Ou seja, sempre apontando aqui, ó, para o centro do planeta. Beleza? Repara que até isso aqui é uma multiplicação por escalar, né? Igual a gente viu ali na força resultante e tudo mais. Multiplicação por escalar, os vetores têm a mesma direção. Mesmo sentido quando o meu escalar é positivo. No caso é porque é a massa. Então existe também força elétrica, força magnética. Isso aqui tu vai aprender na aula de elétrica, isso aqui tu vai aprender na aula de magnetismo. Show! Agora vamos para as forças de contato, que como já disse, são forças que só ocorrem se houver contato entre os objetos.
E a primeira, e talvez a mais importante, a que mais talvez gere dúvida, é a normal, certo? E aqui eu trouxe vários exemplos nos quais a gente vai tentar desenhar como é que está a normal. Primeiro vamos à definição da normal. A normal é uma força que acontece, é bom tu anotar isso inclusive, viu? A força normal, ela só aparece quando há esmagamento entre superfícies, quando há pressão entre superfícies, digamos assim. E ela é sempre perpendicular ao plano formado pelas superfícies. Então, anota essas duas coisas, que elas são bem importantes. Elas vão evitar aí que a gente cometa alguns erros. Beleza, agora vamos pegar os exemplos e vamos fazer o que basicamente todas as questões vão pedir para a gente fazer, que é desenhar as forças que tem num corpo. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem um bloquinho num plano horizontal e a questão diz, desenhe as forças que tem nesse corpo, certo? Primeiro, ele não precisa dizer que está na Terra, se ele não disse nada, você considera que ele está na Terra, então existe uma força gravitacional, que é a força peso, que vai estar apontando aqui, sempre vertical para baixo. Tranquilo? Acontece que o seguinte, o bloco, querendo ou não, ele está pressionando o chão. Ora, o bloco tem peso, né? Então ele faz uma força ali no chão. E aí o chão, ele reage. E também aplica uma força sobre o bloco. Essa força é o que a gente chama de força normal. Então, é uma força que veio decorrente aí do esmagamento da superfície. Qual superfície nesse caso? Essa superfície entre o chão e o meu bloquinho. Aí, só um adendo. Eu vou parar de escrever agora as setinhas aqui nos vetores. Isso é só por amor à simplicidade, assim, sabe? Para não ficar escrevendo toda hora. Não tem problema você fazer isso no vestibular, porque já é uma prática conhecida e não é, você não perde rigor fazendo isso, tá? Não tem problema. Então a partir de agora eu não vou mais botar as setinhas. Tudo bem? Certo. Então repara que essa normal desse exemplo, ela fez aí as duas regras que ela tem que fazer, que é ela é oriunda do esmagamento entre superfícies, no caso essa superfície, e ela é perpendicular ao plano formado pela superfície. No caso a superfície é essa aqui. A normal, repara que ela é perpendicular. Ó, a normal ela é vertical e o meu chão é horizontal. Então, perpendicular. Tá seguindo a regra bonitinho. Agora, esse outro aqui. Quais são as forças que atuam nesse corpo que está num plano inclinado? Bom, peso, né? Sempre. Vertical para baixo. E agora, a normal. Existe esmagamento entre superfícies? Existe. Essa superfície aqui, ela está sendo, de certa forma, pressionada por esse bloco. Então, essa superfície vai gerar uma normal. Essa normal ela tem que ser perpendicular à superfície. Ou seja, normal vai estar para cá, fazendo 90 graus. Lembrando que a palavra normal ela vem justamente de perpendicularidade. E aqui já desfaz um pensamento que muita gente tem, que é que a normal é sempre vertical para cima. E não é. Ela é vertical para cima no sentido no exemplo clássico aqui, onde o corpinho está num plano horizontal. E aqui um detalhe. O peso é igual ao normal nesse caso. Por quê? Porque o corpo não tem aceleração vertical. Ele não está acelerando nem para cima e nem para baixo. Então, é como se fosse aquele cabo de guerra, entendeu? A normal está empatando com o peso aqui. Certo? Só que nem sempre isso acontece. Um outro exemplo que pode te gerar dúvida é esse aqui. Então tem o teto, eu estou pressionando um bloquinho sobre o teto. Essa é uma força externa que, sei lá, eu estou aplicando. Então, de novo, quais são as forças que atuam aqui? O peso sempre vertical para baixo. E a normal, para onde ela vai estar? Bom, a normal ela é oriunda do esmagamento desse teto aqui. E ela tem que ser perpendicular, então, a essa superfície. Só que repara que ela não vai poder ser para cima, ela vai ter que ser para baixo. Por quê? Porque a normal ela é oriunda da reação que a minha superfície vai fazer. Ou seja, se a minha superfície está sendo empurrada para cima, então a superfície vai empurrar o corpo para baixo. Então tá aqui a normal. Esse aqui, que o corpo está numa superfície circular. E aí, como é que faz agora? Bom, peso, vertical para baixo. E a normal? A normal ela tem que ser perpendicular a essa superfície. Mas a superfície é curva, né? Como é que eu vou fazer alguma coisa perpendicular a algo que é curvo? Não tem problema, você traça uma reta aqui, que a gente chama de reta tangente,
E essa reta tangente, ela tem uma perpendicular, que vai ser essa reta aqui. Então, ó, 90 graus. E aí a normal vai ser aí contra o esmagamento, vamos dizer assim. Beleza? Aí uma coisa que eu falei já nas forças, né, no par ação e reação, mas vale sempre falar de novo. O peso e a normal não são par ação e reação. Qual o argumento que faz isso cair por terra de uma vez? Simples, o peso e a normal atuam no mesmo corpo. Um par ação e reação precisam de um par de corpos, tá bom? Então, pô, uma pergunta. Onde é que está o par ação e reação do peso? Tá lá no centro da Terra, lembra? O par desse P2 está bem aqui, ó. P2 tá para cá, beleza? Então tá lá no centro da Terra. A gente não costuma desenhar o par ação e reação do peso. E cadê o par ação e reação da normal? Bom, a normal não é oriunda da interação entre a superfície e o corpo. Se um par está no corpo, o outro tem que estar na superfície. Então, se um par está no corpo, o outro tem que estar na superfície. Mesma direção, sentidos contrários e mesmo módulo. Chamei de linha aqui é o par ação e reação da normal. Isso vai acontecer em toda a superfície, ó. Par ação e reação na superfície aqui o plano, par ação e reação aqui no teto, e aqui está ruim de desenhar, par ação e reação aqui na superfície curva. Tá bom? Ok. Agora, outro detalhe. Repara que eu frisei muito bem de que a força normal ela é oriunda do esmagamento entre as superfícies. Ou seja, não basta que o teu corpo esteja encostando em outro. Ele tem que estar esmagando o outro, tem que estar pressionando o outro. Então, se eu boto, por exemplo, dois bloquinhos, A e o B, e eles estão encostados, cara, eles só estão encostados. Não tem como se um estivesse tentando invadir o outro ali, pressionando mesmo, sabe? Então, se eles estão encostados aqui nessa superfície, não existe normal. A normal ela é nula. Agora é uma situação diferente que se eu tiver aqui, ó, uma força empurrando esse cara para a direita. E aí, se eu tenho uma força aqui, minha mão empurrando o A para a direita, o A está empurrando o B para a direita. Se o A está empurrando o B para a direita, então existe pressão aqui nesse vão. E aí, como é que eu faria as forças? Vamos separar aqui os dois bloquinhos. O A, ele tem o peso dele, peso de A. Ele tem uma normal para cima. De onde é que vem essa normal? Bom, da mesma situação desse cara aqui. Vem do esmagamento entre o A e o chão. Beleza. Mas ele também está esmagando o B para a direita. Se ele esmaga o B para a direita, o B esmaga ele para a esquerda. Então tá aqui, vamos dizer, a normal entre A e B. E no B vai ser a mesma coisa. Peso para baixo, normal do B para cima. E essa normal, que ela vai ter que ser aqui. Porque aí sim é um par ação e reação. A superfície está entre A e B. Então as normais vão ter que estar entre A e B. Sempre mesma direção, sentidos contrários, mesmo módulo. Tá bom? E aqui também tem a força F que está dentro do A. Show! A outra força de contato, que costuma aparecer muito, é a força de tração, que são forças entre fios. Entre fios não, na verdade é uma força entre um fio e um corpo. Então é bem simples. Eu tenho um bloquinho e eu quero puxar ele através desse fio. Bom, a força que o fio faz é chamada de força de tração. Então, o fio ele é puxado para a direita, por quê? Porque eu estou puxando, isso aqui é a minha mão, tá? Porque eu estou puxando o fio para a direita, essa força a gente chama de tração. E aí, para você entender melhor o que está acontecendo, eu fiz um desenho aqui um pouco maior do fio, esse é o fio. Essa força de tração, ela está no corpo, no bloquinho. Se o fio puxa o bloquinho para a esquerda, então o bloquinho puxa o fio para a direita. Então existe uma tração que está aqui no fio. Beleza? E aí, vamos pegar, por exemplo, essa outra extremidade do fio aqui. Nessa outra extremidade, eu estou aplicando uma força no fio para a direita. Logo, o fio aplica uma força em mim para a esquerda. Repara que essa força e essa força são par ação e reação. Essa força e essa força são também um par ação e reação. Beleza? E aí eu vou deixar esse exemplo aqui para você fazer em casa. Se tiver dúvida, leva no plantão. Mas olha, repara que isso aqui
é a mistura de vários exemplos que eu botei aqui. Plano inclinado, a gente trabalhou aqui. Ah, e qual é a ideia, né? Bote todas as forças que tem no A, todas as forças que tem no B. Então, peso normal, tração, peso normal e tração. Se houverem peso normal, tração nos dois, né? Ok. Então, ó, plano inclinado a gente viu aqui. Fio, a gente viu aqui. Repara que esse B, ele está encostado aqui no plano inclinado, mas ele não está sendo pressionado. Então, não tem normal aqui. Então, é esse caso aqui. E por aí vai, tá? Tenta fazer, qualquer coisa leva no plantão. Nossa, já ia esquecendo aqui. Existem também outras forças de contato muito famosas, que são a elástica e a atrito. Só que eu vou fazer uma aula só para elas, tá? Pra gente analisar aí mais com detalhes. Não sei se vai ser uma aula completa só para elas, mas vamos deixá-las um pouquinho mais pro final, beleza? Beleza, agora que a gente já viu aí a maioria das questões das forças, a gente vai aprender aqui uma metodologia para resolver as questões. Igual aquele esquema que eu fiz com os vetores, lembra? Que é uma receita de bolo, mano. Tá, os passos são isolar os corpos e marcar as forças, que foi o que a gente já começou a fazer ali na tração e na peso e normal e tudo mais. Depois a gente decompõe as forças e aqui o bizu é... Vou escrever uma paradinha aqui. E aqui a dica forte é você decompor sempre em eixos que são paralelos e perpendiculares ao movimento. Tá, vou explicar. Se, por exemplo, o teu bloquinho ele tiver um movimento na horizontal, você vai decompor as forças que estão nele, né, na horizontal e na vertical, ou seja, no eixo paralelo ao movimento e no eixo perpendicular ao movimento. Agora, pois, se o movimento estiver na diagonal aqui, aí você vai decompor as forças que estão nesse bloquinho aqui num eixo que é paralelo ao movimento e num eixo que é perpendicular ao movimento. E aí, como sempre, a gente vai fazer alguns exemplos para aplicando a metodologia para ficar claro. E aí, depois de decompor as forças, a gente aplica a segunda lei de Newton, que é aquela lá, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? A gente vai aplicar tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, agora eu vou mandar para vocês vão receber aí pelo WhatsApp uma lista com alguns exercícios, que é o exercício que a gente vai fazer, que são os exercícios que a gente vai fazer na próxima aula. Beleza? O que é muito importante? Que você tente fazer antes da nossa próxima aula. E aí, pô, não precisa fazer tudo, caso você não consiga, mas tenta pelo menos pegar todos os exercícios e fazer o primeiro passo do método em todos os exercícios, tá bom? Depois tenta fazer o segundo passo do método em todos os exercícios, depois o terceiro em todos os exercícios, e aí você vai fazendo ali o que tu conseguir fazer. Beleza? Além de ser muito importante que você tente antes, caso tu não consiga, é muito importante que você aprenda. Então, para isso tem a próxima aula. Certo? Eu acho que vou mandar então um gabarito também, né? Porque aí tu já faz, pô, já fiz, consegui fazer, e aí você decide se tu vai olhar a aula ou não. Eu aconselho que olhe. Mas é isso, cada um faz a sua escolha aí, beleza? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida procura o plantão ou deixa um comentário aqui embaixo. E é isso aí, bons estudos aí, até a próxima. Valeu!